Meu nome é Maria Tereza Gomes Policarpo, eu sou professora de técnica vocal há mais ou menos uns 5 anos. Desde que eu comecei a dar aulas de técnica vocal, eu sempre tive um desejo no meu coração de trabalhar algo diferente. Eu dou aula para adultos, então eu precisava de algo que fosse diferenciado, não apenas aulas de canto normais. Então eu comecei a pesquisar e encontrei a terapia pelo método do professor Maurício da reintegração somatobiológica. Mas eu confesso que no início dos estudos eu não conseguia ver uma relação entre aulas de canto e a terapia. Inclusive o próprio Maurício um dia me sugeriu que eu fizesse essa conexão, mas eu não conseguia perceber que existia. Mesmo assim, eu continuei dando as minhas aulas de canto e estudando a terapia em paralelo. Até que o ano passado eu tive uma crise de ansiedade muito forte que duraram 5 semanas. E eu comecei então a fazer esse processo terapêutico nessa crise de ansiedade que eu estava tendo. Tive algumas crises muito fortes e uma delas foi aquela que a gente chama de sensação de morte iminente, que é uma sensação que a gente acha que vai morrer naquele instante. E foi muito interessante porque eu pude perceber que eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de não conseguir viver tudo aquilo que eu queria viver. E eu percebi que uma delas era as aulas de canto e o meu desejo de cantar. A partir daí, tudo mudou. Eu comecei a dar aulas de canto e eu comecei a observar os meus alunos e tudo aquilo que eles apresentavam que poderiam estar impedindo a evolução deles no processo de aprender a cantar. E nesse meio tempo começou uma aluna comigo, ela já cantava há muitos anos e ela queria aprender a técnica para cantar. Só que ela cantava muito alto, ela não cantava, ela gritava. Inclusive ela tinha problemas com outras pessoas que diziam isso para ela, mas ela não via isso. Nós começamos a fazer o trabalho, eu dava os exercícios para ela, ela até fazia, mas no final das contas ela acabava sempre cantando do jeito dela. Ela não conseguia perceber. Então um dia eu sugeri a ela que nós fizéssemos uma sessão de terapia e a partir dos sintomas dela nós pudemos identificar um conflito de abandono na infância, né? Ela acessando as memórias, ela pôde perceber que durante toda a infância dela, apesar de ela ser uma pessoa muito e ter sido uma criança muito comunicativa, ela não podia se expressar. A mãe dela nunca deixava ela brincar, não deixava ela falar, ela não tinha opinião, inclusive quando ela apanhava ela não podia contar para ninguém. Então ela viveu isso por muitos anos. Quando ela se torna adulta, ela consegue, tem o desejo de aprender a cantar. Então ela é uma maneira de ela se expressar, mas ela traz toda essa bagagem emocional junto com ela. Então por isso que ela tinha esse grito tão forte, né? Depois disso, ela mudou completamente. Ela começou a aceitar os exercícios, ela começou a modular a voz dela e hoje ela tem uma voz que ela gosta, né? A voz dela está completamente diferente, inclusive ela mesma disse para mim que antes ela cantava e ela não gostava de se ouvir. E hoje ela gosta do som da voz dela. E a gente sabe que quando uma pessoa está em discussão, quando duas pessoas brigam, existe uma tendência muito grande para que elas aumentem o volume da voz, elas gritam, né? E na verdade a gente sabe que esse comportamento, ele quer dizer muito sobre nós, né? A pessoa que grita numa discussão, na verdade ela está tentando se ouvir. Ela está tão tomada pelas emoções que ela começa a gritar. E era isso que ela fazia. Ela não conseguia administrar tudo isso dentro dela, que estava ali tão internalizado, que a maneira que ela tinha, que era o canto para se expressar, ela acabava gritando. E desde então eu tenho trabalhado com os meus alunos. Eu digo assim que as minhas aulas de canto, elas falam muito mais sobre comportamento da voz, que mostra como nós estamos, do que simplesmente ensinar técnicas de canto.
e tenho tido uma receptividade muito grande dos alunos. A gente sabe que o trabalho com adultos, ele é por períodos, né? Geralmente o adulto não fica tanto tempo assim estudando, mas todos os que passaram depois, eles relatam sentir esse impacto, né? Que eu não fiz apenas uma aula de canto, eu fiz mais do que isso, eu aprendi a me conhecer, eu aprendi a me ouvir, eu aprendi a me entender. Então eu vejo a terapia e as aulas de canto duas coisas muito conectadas hoje, né? E eu trabalho isso muito com os meus alunos. Já tenho ouvido relatos e indicações deles mesmos. Olha, faz aula com a Maria porque ela não trabalha só canto, ela vai trabalhar toda essa questão pessoal também. E a gente sabe que a arte é uma maneira do ser humano se expressar pelo canto, pela dança, pela pintura. Então, ela fala muito de como nós estamos. Quando você consegue fazer com que as pessoas se expressem, mas também ao mesmo tempo elas entendam o que está acontecendo com elas, ou elas acessem essa compreensão, a evolução é muito visível, muito visível. Eu só tenho a agradecer, para mim é uma alegria muito grande, é uma realização. Eu sempre, desde criança, quis trabalhar com um trabalho que tivesse esse intuito de ajudar o ser humano a ser melhor. E hoje eu percebo que trabalhar a arte, que é o canto, e também ter essa ferramenta da terapia, são duas coisas muito complementares, que dão resultados excelentes. Eu pretendo continuar e me aprofundar cada vez mais e tenho um desejo muito grande de ser uma referência na minha cidade como um trabalho diferenciado, e isso eu já percebo que já está acontecendo. Então eu só tenho a agradecer ao Maurício, né, ao método da reintegração, porque ele realmente é transformador. Eu quero que o canto seja uma expressão de mim, né, que eu encontre isso, mas também que os meus alunos possam poder fazer esse processo também e poder evoluírem para podermos transformar esse mundo e tornar o mundo um lugar melhor para se viver.